atriz do blog Little Bee e hoje eu estou aqui para fazer um Relatos de Inscritos 2. Eu fiquei muito feliz com o quanto vocês gostaram do Relatos dos Inscritos. Eu não imaginava que vocês gostariam tanto desse vídeo, então eu estou trazendo a parte 2 dele com os relatos que vocês me contaram nos comentários do vídeo anterior. E caso vocês ainda não tenham visto o outro vídeo, vai estar aqui em cima nos cards, ok? Para vocês darem uma conferida. E de brinde, vamos dizer assim, vamos ter o relato contado pelo Paulo Henrique. Ele me mandou o relato para eu contar aqui para vocês. Então vamos começar. Júlia Rezende. Minha mãe tinha um salão numa casa alugada e lá tinha um porão. Eu já não tinha gostado daquele lugar, mas fazer o que, né? Quando um dia minha mãe pediu para eu buscar um shampoo, foi quando eu ouvi passos, gritos e vi um vulto muito assustador, com olhos vermelhos e todo de preto. E observação, não foi só uma vez. Heloísa. Quando eu tinha 7 anos, eu estava lendo um livro deitada na minha cama no meu quarto, quando eu vi um vulto de uma pessoa com um capuz branco que não dava para ver o rosto. Como a porta estava aberta para o corredor, aquela pessoa ficava passando de um lado para o outro. Eu fiquei tão apavorada que eu enfiei o rosto no livro e não mexi um músculo. Fiquei assim uns 10 minutos, até me sentir confortável para ver se aquela pessoa ainda estava ali. Mas quando eu voltei não tinha ninguém, tinha simplesmente desaparecido. Daniela. Algum tempo eu estava em casa com a minha mãe e a minha irmã. Era de noite por volta de 00:30. Estávamos as 3 no quarto que dormíamos juntas, porém em camas separadas. Eu e minha irmã ainda estávamos acordadas, porém a nossa mãe já dormia profundamente. Estava a televisão e a luz apagadas e eu e minha irmã só falávamos. Quando de repente ouvimos um barulho como se fossem coisas a se partirem, como se fossem muitas louças a se partirem. A minha mãe acordou muito assustada, mas ela foi lá e não havia nada partido. Nós tínhamos gatos. Poderiam ter sido eles, porém eles estavam trancados no quarto conosco. Depois disso, nos mudamos de casa e essas coisas voltaram a acontecer. Mas dessa vez, quando minha mãe foi olhar, as louças estavam realmente no chão. Mas como elas se partiram sozinhas? Dessas 2 vezes, a primeira foi mais assustadora, pois todas nós ouvimos e quando fomos ver não havia nada partido. Eva. Ano passado, não me lembro exatamente o mês, eu estava no meu quarto com as luzes apagadas. Já era madrugada e devia ser mais ou menos 2 da manhã. Eu estava quase pegando no sono quando abriram a porta do meu quarto e uma sombra apareceu. Parecia uma mulher de cabelos curtos, por isso eu pensei que era minha avó, que costuma levantar à noite para garantir que eu esteja dormindo. A sombra ficou alguns segundos na porta e depois a fechou. Então eu me virei e dormi. Como eu disse, eu pensei que fosse minha avó, mas no outro dia, quando eu fui questioná-la sobre isso, ela negou ter ido no meu quarto e a minha tia também. Não sei se foi minha imaginação ou não, mas eu sei que eu vi. Kathleen. Quando eu era criança, mais ou menos 6 anos, eu e minhas amigas fomos brincar na casa de uma colega, sem nenhum adulto em casa. Começamos a ouvir passos no andar de cima, onde ficavam guardados os brinquedos da minha amiga. Ficamos muito assustadas e fomos para o quarto da mãe dela. Todas nós ficamos na cama e depois vimos a sombra de uma menina. Ela estava levitando e caía sangue do corpo dela. A gente lutou para se esconder no edredom que estava ali. Porém, havia muitas pessoas e na luta para se esconder acabamos ficando todas à mostra. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Então, ouvimos uma conversa do meu tio com uma amiga
e essa sombra simplesmente desapareceu. A gente ficou muito assustada, mas ninguém acreditou na gente. Tempo depois, nos falaram que uma garota havia sido estuprada ali. Até hoje, eu com 14 anos e minhas amigas nos lembramos daquilo. Bom, galera, e para finalizar os relatos, eu vou contar para vocês um relato que o Paulo mandou aqui pra gente, ok? Então vamos lá. Era uma sexta-feira, e sempre nas sextas-feiras, minha mãe resolvia ir na igreja evangélica. E ela sempre insistia que eu e meus irmãos fôssemos. Porém, nessa sexta-feira, ela insistiu mais que o normal. Como eu chegava da escola à tarde e ficava assistindo o meu desenho preferido na TV, eu resolvi não ir. E estranhamente, toda vez que ela insistia demais para que eu fosse à igreja com ela, eu ouvia passos e eu ficava sozinho em casa. Eu ouvia passos no beco atrás da casa. Mas para mim era comum, eu sempre imaginava que era o vizinho. Porém, um dia os vizinhos se mudaram. Depois que todos saíram e eu fiquei sozinho em casa, eu fiquei deitada em minha cama, desenhando pokémons e assistindo TV. A casa estava toda em silêncio e o som vinha apenas da TV, quando de repente eu escutei uns passos bem mais fortes do que o comum. Na hora, eu não senti medo, eu apenas pensei que fosse alguém tentando entrar dentro de casa. Então, eu peguei um pedaço de ferro desses de pendurar mochila que fica dentro do guarda-roupa e desci, acendendo as luzes e olhando para os lados, mas eu não vi ninguém. Na hora, eu lembrei que os vizinhos haviam se mudado e não havia ninguém nas casas ao lado. Então eu voltei, me sentei na cama e continuei desenhando e assistindo TV. Só que eu estava me sentindo observado dentro do meu quarto, mas eu achava que era apenas cisma minha. Então, eu apaguei as luzes, desliguei a TV e fui para a sala. Então, deitado na sala assistindo TV, eu me sentia mais observado ainda. E comecei a sentir um calafrio subir pelo meu corpo. Então, eu me encolhi me deitando de lado e evitando olhar para as portas que davam para um corredor de dentro de casa. E eu senti uma coisa estranha, eu me senti observado, eu senti um aperto dentro de mim, uma coisa que eu nunca havia sentido antes. E quando eu olhei lentamente em direção à porta, eu vi uma figura esbranquiçada, ela não tinha feição. O rosto era como se fosse fumaça, branco. As duas mãos estavam apoiadas na porta e apenas metade da cabeça e do corpo apareciam, como se aquilo tivesse bisbilhotando. Na hora, eu senti um arrepio enorme em todo o meu corpo. Chegou até a doer a espinha de tanto susto que eu tomei. Quando de repente eu pisquei e o portão abriu fortemente. Já haviam passado algumas horas que eu estava ali sozinho e meus pais estavam voltando para casa. E aquele segundo, aquele lapso de visão, está gravado até hoje na minha cabeça. E mesmo hoje, sendo mais velho, eu ainda fico meio cismado, ouvindo esses passos e sentindo alguém me observando. Então é isso, galera, esses foram os relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal, comentem esse vídeo e compartilhem pra todo mundo, ok? Então um grande beijo e até o próximo vídeo.